Hoje vai ser ouvido pela polícia e talvez possa levar algum indício, alguma informação importante que possa ajudar na investigação. É o que a gente espera, porque realmente agora fica aí o trabalho para a Polícia Judiciária elucidar o caso e tentar colocar na cadeia os responsáveis por esse latrocínio em Pedreira. Muito bem, mudando aqui um pouquinho de assunto, a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Campinas prendeu 5 pessoas neste fim de semana acusadas de transportar haxixe e cocaína. A droga veio do Mato Grosso do Sul e o Edson Silva tem as informações para a gente ao vivo. Muito boa tarde, Edson. Boa tarde, Sena. Exatamente, Sena. Policiais da DISE de Campinas, na equipe Falcão 7, eles prenderam, na verdade, 6 pessoas, 4 delas foram autuadas por tráfico de entorpecentes, duas, entre as quais uma mulher, por associação para o tráfico. Foram apreendidos aí 1,7 kg de haxixe e 300 gramas de cocaína. Segundo a polícia, há 3 meses havia uma investigação em relação ao tráfico de drogas ali na região do Parque Jambeiro. Foram presos por tráfico o Rafael Ferreira França, 27 anos, que seria dono da casa onde ocorreriam as transações, o Arnaldo Nunes Machado, 44, conhecido como Amambaí, que seria responsável pela distribuição das drogas, o Douglas Alves Benites, 22 anos, que já estava na casa a hora que os policiais chegaram. Ele teria chegado ao local em uma moto com placas do Mato Grosso do Sul, que pode ter sido usada aí no transporte dessa droga. Também foi preso e acusado por tráfico o taxista Eduardo César, 45 anos. Os policiais aguardaram 2 dos suspeitos saírem da casa e os seguiram, né? Eles estavam no táxi, foram seguidos por aproximadamente 1 quilômetro. O motorista não atendeu aos sinais para parar e durante o trajeto, né? Tanto o Arnaldo como o taxista, segundo os policiais, eles chegaram a jogar a parte, né, das drogas que transportavam pela janela e na tentativa de impedir a prisão. Mas a dupla acabou mesmo presa e as drogas apreendidas. Um homem que chegou na casa aí desses acusados por tráfico, ele chegou dirigindo um carro Ford Fiesta, que está sendo também investigado aí pela polícia, e a namorada dele, esses moradores do Jardim Nova Europa, foram presos por associação para o tráfico. Após o flagrante presidido pelo delegado Luiz Fernando Marucchi, da DISE de Campinas, esses acusados foram encaminhados para as cadeias, né? Os homens para a cadeia anexa ao 2º distrito, ali no bairro São Bernardo, em Campinas, e a mulher para a cadeia de Pedreira. Portanto, essas informações, sendo uma prisão aí, haxixe e cocaína pura, ocorrida em Campinas. Agora, Edson, haxixe, né? Uma droga aí feita com uma erva, né? Que tem o efeito semelhante, às vezes até mais forte do que a maconha. Não é comum a apreensão de haxixe aqui em Campinas, pelo menos eu não me lembro com frequência essa apreensão, né? Hein, Edson? Pois, Sena, pois não? Eu estava dizendo, haxixe não é muito comum a apreensão desse tipo de droga em Campinas, né? Isso, não chega a ser muito comum. O haxixe, ela é a maconha mais concentrada, como o pessoal fala, né? É uma droga aí que é feita aí umas bolinhas, né, com maconha mais concentrada. Para ter uma ideia, essa droga não é muito barata, não. 5 gramas, né, essas bolinhas de haxixe, segundo a polícia, é vendida a 50, 60 reais no mercado negro aí, Sena. Portanto, aí essa apreensão renderia aí cerca de 17 mil reais para esses traficantes, Sena. Ok. Obrigado ao Edson aqui pelas informações, portanto, mas esse pessoal aí fora de circulação e a apreensão de cocaína e haxixe aqui em Campinas. Bom, ontem nós mostramos aquelas imagens impressionantes daquela cachorra que foi abandonada, amarrada com uma corrente em uma árvore na região do Dique 6, em Campinas. Ontem ainda nós entramos em contato com o Centro de Controle de Zoonoses, que não tinha recebido nenhuma denúncia sobre isso. Apesar da nossa produção ter ligado pela manhã, né? Hoje a surpresa é a seguinte: a cadela foi retirada do local pelos próprios moradores. A Secretaria de Saúde de Campinas informou por meio de nota que quando chegou ao local já não viu mais o animal.
Não se sabe quem pegou a cadela, mas é bem provável que um morador acabou se solidarizando e adotando a cachorra. Portanto, ela foi ali amarrada nesta árvore aí, com fome, coitada. Alguns vizinhos ali colocaram, como você vê aí, ela está vorazmente fazendo ali a sua alimentação, sua refeição. Colocaram um pouco de água, um potinho ali com comida, por solidariedade. Mas a cadela foi abandonada por alguém, né, que não tem, com certeza, nenhuma afeição por animais. Às vezes a pessoa pega um animal filhote e trata aquele filhote como se fosse um bichinho de pelúcia, né? Coloca no colo, põe ali, põe aqui, que depois o cachorro cresce e a pessoa não imagina que é um animal que vai precisar de cuidado, vai precisar de carinho, vai precisar passear, vai precisar de alimentação, aquela coisa toda, cuidados veterinários e por aí afora. Então tem muita gente que faz de conta que gosta de animal, mas você vai ver direitinho, gosta nada de animal. Na primeira dificuldade, no primeiro problema, já abandona o cão. Esta aí realmente deu dó de vê-la presa ali, porque a gente fica pensando, né? O que o cão nessa hora imagina? Quando o dono coloca a coleira no pescoço, amarra a corrente e sai. O cachorro tá certo que vai sair para passear. O cachorrinho, coitado, pensa que vai sair para dar uma volta, que vai brincar na praça, coisa dessa natureza. E aí, num belo momento, a pessoa desvia o caminho, amarra numa árvore e larga o cachorro latindo lá. Quer dizer, uma pessoa sem coração, o que passa na cabeça de uma pessoa fazer isso com um animalzinho? É um animal bonitinho, eu não conheço raça de cachorro, parece um cachorro de raça. Você sabe, Felipe, que raça que é esse cachorro aí? É boxer. Felipe Pereira está dizendo que é boxer. Mas é legítimo, Felipe? É mestiço, é misturado. Então, mas dá para ver, né? É uma cadela bem cuidada, aparentemente aí tem o pelo bem tratado, né? Mas por alguma razão que não se sabe, essa cadela foi abandonada, mas isso não se faz, né? Tem tanta entidade que cuida dos direitos dos animais, né? Tem tanta ONG, tem também o setor específico da Polícia Civil que cuida, né, dos direitos dos animais. Então é possível entrar em contato com alguma entidade ou até doar para um vizinho, vai. Procura um vizinho, procura alguém que queira adotar um cachorro, que está precisando de um cachorro, e aí você acaba fazendo a doação do cachorro, não precisa fazer uma crueldade dessa. A gente imagina que terminou feliz, alguém deve ter adotado essa cadela. A gente continua acompanhando aqui, quem tiver alguma informação pode entrar em contato com a gente e explicar aí se a cadela está bem, foi adotada e por aí afora. Bom, olha, mudando um pouquinho de assunto, moradores do Parque São Quirino em Campinas protestaram contra a morte de um jovem que teria sido baleado pela polícia militar durante uma suposta troca de tiros. Eles colocaram fogo em um ônibus do transporte coletivo, gerando um prejuízo de R$70 mil. Quem esteve lá foi a Aleteia Rodrigues. Traz aqui pra gente Zé no telão. Ney, aperte o play. As imagens gravadas por um dos vizinhos mostram o momento que o ônibus foi incendiado pelos moradores. Enquanto o veículo que faz a linha Jardim Esmeraldina, cidade judiciária, está em chamas, a população interdita a rua que fica no bairro Parque São Quirino e pede justiça. Poucos minutos depois, o corpo de bombeiros chega no local. Eles apagam o fogo rapidamente, mas o ônibus fica completamente destruído. Os manifestantes aproveitaram que este ônibus parou no ponto e pelo menos 10 deles entraram. Eles pediram para os 70 passageiros descerem e usaram gasolina para atear fogo. Ninguém se feriu. Uma senhora chegou a passar mal por causa da fumaça, mas foi socorrida. Assim que eu falei, eles chegaram, já entraram no ônibus, o ônibus estava com mais de 70 passageiros. E eles já chegaram, jogaram combustível e já tiraram fogo no carro. Só deu tempo do pessoal sair muito rápido. Eles estavam encapuzados, não deu para ver quase mais ou menos 8, não sei quantos. Jovens, mais velhos? Jovem, tudo jovem. O protesto seria pela morte de um adolescente de 17 anos que vivia no bairro. Ele foi baleado por um policial durante uma troca de tiros na madrugada de segunda-feira. O garoto e outros 2 jovens estariam trafegando pelas ruas da cidade com um carro roubado. O que chegou para nós foi isso, né? Eles se encontrava com um veículo roubado, com mais 3 ou 4 indivíduos, e houve esse entreveiro com os policiais. E o pessoal aí protestaram e provocando toda essa situação aqui com o ônibus. O protesto durou cerca de 3 horas. Nenhum manifestante foi preso. Agora a polícia trabalha para localizar os responsáveis por atear fogo no veículo.
que resolver aí quem fez esse ato de vandalismo e acabou gerando aí um prejuízo grande para o sistema de transporte coletivo de Campinas, porque só lembrando, né, que não vai sair do bolso do empresário, do dono da empresa de ônibus, não. Isso aí vai ajudar a compor a planilha de custos do transporte coletivo para quando tiver o aumento da tarifa. Tudo isso, é claro, que vai sair do meu bolso e do seu bolso também. Agora, com relação à investigação sobre a suposta troca de tiros, isso já está a cargo da Polícia Civil. A Polícia Militar disse que em patrulhamento no bairro, né, em atitude suspeita, as duas pessoas estavam no veículo que tinha placa, que estava ali, o carro era roubado. E aí na abordagem houve a tentativa de fuga e, segundo a polícia, foi recebida bala pelo adolescente. A polícia revidou e teria atingido mortalmente o garoto. Essa é a versão colocada pela Polícia Militar. Já os moradores do bairro, os familiares, dizem que o rapaz tentou sim fugir do cerco policial, mas não estava armado. Então, tudo isso, a investigação com depoimentos, com testemunhas e também a perícia que vai ser feita, né? Muito fácil com os peritos em balística saber de onde partiu o tiro, quem atirou, se tinha outra arma envolvida ou não, se tinha cartuchos deflagrados na cena do crime, coisas desse tipo vão ser apuradas pelos peritos da Polícia Científica para tentar elucidar essa história. Claro que uma investigação vai traçar também essa questão envolvendo a morte deste adolescente. Agora, é lamentável que durante o protesto, um ônibus do transporte coletivo que serve à própria comunidade do bairro tenha sido pego ali e destruído, né, nesse ato de vandalismo, porque uma coisa absolutamente não tem nada a ver com a outra. Você vê aí essas imagens feitas por um dos moradores, né, que acabou cedendo aqui para a Band, no momento em que o coletivo ainda estava incendiado. A equipe do Corpo de Bombeiros chega a ser acionada, vem rapidamente, controla as chamas, mas não evitou a destruição total desse coletivo que servia ali a região do Parque São Quirino. Olha, a Polícia Civil de Indaiatuba colheu hoje o depoimento do casal suspeito de ter assassinado a socialite Arlete Ferreira Sigrist, de 63 anos. Ela foi encontrada morta dentro da casa com um tiro na cabeça no dia 8 de novembro. A Andréa Marques esteve lá acompanhando essa oitiva, né, ao Poder Judiciário e traz aqui pra gente Zé no telão. Ney, aperte o play. Os acusados chegaram à delegacia pela manhã. Esta é a terceira vez que o casal Rogério Barbosa Bércio e Dilma Cristina Rocha de Oliveira Bércio são ouvidos na delegacia. Os dois entraram em silêncio e não quiseram falar com jornalistas. Para a polícia, o casal é o principal suspeito de ter assassinado a socialite Arlete Ferreira Sigrist, de 63 anos, que foi encontrada morta dentro do próprio quarto pela filha. Ela foi atingida por um tiro na orelha que acertou o crânio. Cerca de R$300 mil em joias foram roubados. O exame residuográfico encontrou chumbo na mão do caseiro, o que reforça a suspeita que ele foi o autor do disparo. Os caseiros estão presos há 19 dias. O casal trabalhava na residência de Arlete há cerca de 3 anos e morava em um imóvel nos fundos da chácara, no bairro de Alto Padrão de Indaiatuba. Os dois negam a participação no crime. As joias e a arma ainda não foram encontradas. É, portanto, o trabalho da Polícia Civil tentando formalizar as provas, porque já existem indícios de que o casal esteja efetivamente envolvido no assassinato. Esse exame residuográfico que acabou detectando a presença de pólvora no dorso, na mão do caseiro, acaba complicando bastante a vida dele dentro do processo. Agora, é claro, a polícia tem que fazer ali um conjunto de provas, né, para apresentar o inquérito, concluir o inquérito para o Ministério Público, que aí oferece ou não a denúncia à justiça contra o caseiro. Mas tem indícios fortes, importantes, e a polícia está ali também colhendo esses depoimentos. Já é a terceira vez que o casal presta esclarecimentos na delegacia, e a polícia faz esse trabalho na tentativa de sempre colher um detalhe novo, alguma contradição aqui, uma informação nova ali, para tentar montar o quebra-cabeça e conseguir provas mais robustas para efetivamente concluir o inquérito no indiciamento dos suspeitos.
É o que a gente imagina aí, mas aparentemente, com o que foi divulgado até agora pela própria polícia, a gente tudo encaminha para participação realmente desse casal de caseiros que morava ali nos fundos da casa da socialite Arlete Ferreira Sigrist, e que ela morava ali sozinha, né? Ela, na verdade, foi encontrada morta sozinha, com um tiro ali num condomínio de luxo em Indaiatuba. Como a Andréa já relatou, o material ali que foi roubado, porque em princípio imaginou-se, né, que fosse um crime comum de latrocínio. Alguém tentou roubar e acabou ali durante a tentativa de assalto matando a dona da casa, mas depois descobriu-se, né, os indícios que levam à suspeita desse casal de caseiros funcionários que trabalhavam para a socialite. Realmente, a gente só aguarda aí, aparentemente, né, nos bastidores, apenas a conclusão desse inquérito por parte da polícia, que já reuniu, como já disse, fortes indícios contra essa dupla. Muito bem. Ontem choveu bastante aqui na nossa região, algumas cidades tiveram problemas. Nós vamos ver como está a situação do tempo agora. Nós temos imagem da torre da Band aqui, Ney? Temos imagens da torre, aqui ó, essa câmera instalada na torre da Band, está mostrando aí. Céu fechado, não chove nesse momento, né? Mas o céu fechado, já choveu aqui na região do Jardim São Gabriel, em Campinas. Tem sim uma chuva fina, né? Em várias partes da região está chovendo. Tempo fechadaço, você vê as imagens aí escuras nessa panorâmica captada automaticamente lá pela torre da Band. O Ney está fazendo a panorâmica aí, caçando aí, posicionando a câmera para mostrar para você o tempo fechado, mas e a meteorologia diz aí que o tempo fica assim pelo menos até quinta-feira, viu? Vai ficar com esse tempo fechado, com possibilidades de pancada de chuva no final da tarde hoje e amanhã, e o sol volta com um pouco mais de frequência apenas na quinta-feira, segundo a previsão da meteorologia. Você vê aí imagens da Autoban. Esse é o quilômetro 17 da rodovia dos Bandeirantes, um fluxo de veículos importante na chegada à capital paulista, hein? Bastante carro aí, esse já é o quilômetro 47, já está mais tranquilo aí, a visibilidade, apesar do mau tempo, a visibilidade é considerada boa. Nesse trecho já não está tão bom. Isso é onde? É Jundiaí? Quilômetro 60, a alça de acesso em Jundiaí já está ruim. Aí na Anhanguera, no quilômetro 97, já é Campinas. A situação também um pouquinho complicada aí, as marginais trazendo problema para os motoristas. E esse é o 103 da Anhanguera. Aí já também fluxo de veículos um pouco carregado. Situação também com bastante movimentação aí no 106 da Anhanguera. Você verifica que não tem maiores problemas aí, não tem congestionamento, mas existe um fluxo considerável. Só está tranquilo na chegada da capital mesmo aí, ó. Anhanguera, quilômetro 13 da Anhanguera, relativamente tranquila a situação do condutor. Muito bem. A gente viu, portanto, aí que houve alguns problemas na nossa região e a forte chuva que caiu nesta madrugada causou estragos em Valinhos. Lá houve deslizamento de terra no Parque Portugal. 8 famílias tiveram que sair das casas. A Lucimeire Ramalho esteve lá hoje de manhã, acompanhou toda a movimentação ali dos profissionais da Defesa Civil e o Zé vai trazer aqui no telão pra gente. Ney, aperte o play. As famílias que moram no mesmo terreno deixaram as casas por volta das 3 horas da manhã depois de ouvirem um forte barulho na estrutura do muro. A gente saiu, estava tudo soterrado já, né? Estourado a parte do muro, com os barros jogados em cima para dentro do carro. É onde que a gente começou a vir aqui para fora. Seu José Luiz, que mora na residência de cima há 5 anos, ficou assustado com a cena. Ele conseguiu tirar alguns móveis da casa antes de sair. Quando eu acabei de deitar, eu escutei o barulho estrondo, eu falei pra ela, o muro tá caindo. Como que fica agora, seu José? Tem pra onde ir? Porque a casa do senhor, pelo jeito, foi interditada ali, o senhor não vai poder voltar? Eu não tenho pra onde ir. Tem meus primos aqui, a casa pequena, só protegendo minhas coisas. As equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil chegaram ao local por volta das 4 horas da manhã, pouco tempo depois do desmoronamento. Um dos carros que ficavam nesta garagem foi invadido pela lama, que passou pelo buraco. Este outro foi retirado com a ajuda de um trator. Neste espaço são 7 casas onde moram 30
32 pessoas. A residência de cima foi interditada pela Defesa Civil e, para evitar que o muro desabe ainda mais, ele foi derrubado. Durante a noite, choveu o equivalente a 59 milímetros na cidade, o que é considerado normal para o período. O índice é abaixo do nível crítico. O estado de atenção é decretado quando chega a 83 milímetros. Segundo o diretor da Defesa Civil, o escoamento precário do terreno pode ter causado o acidente. São vários fatores para acontecer um evento dessa natureza. Na verdade, aqui é uma falta de escoamento da água, acabou que o solo ficasse um pouco mais pesado, né, diante dessa umidade, e que ocasionou essa queda aí de sobrepeso sobre o muro. Bom, deu para perceber nas imagens que a própria topografia do terreno não favorece a construção, né? Isso deveria ter sido planejado lá atrás. Mas no Brasil, é claro que as pessoas só trocam o cadeado depois do portão arrombado, só colocam o cadeado depois do portão arrombado. Você verifica aí, ó, vários níveis, né? Ali a gente pode perceber que tem casas que ficam muito abaixo. É claro que além da enxurrada de uma forte chuva, tem esse problema da infiltração de terra que pode gerar o desmoronamento. A contraencosta vai cair mesmo cedo ou tarde. Apesar de não ter chovido a quantidade necessária para decretar estado de atenção, é muito provável que o terreno ali não aguentou a chuva que caiu na madrugada e acabou tendo deslizamento. Agora, precisa verificar essa situação. Como não teve o planejamento, né? Não teve ali o exame da topografia da área na hora de fazer a construção, o loteamento da área, então aqui o que se espera é que haja ali a questão da boca de lobo. Então é muito provável que não tenha drenagem necessária nesse terreno. O profissional da Defesa Civil falava ali que o escoamento não é suficiente. Então precisa verificar se tem boca de lobo, se tem sistema de drenagem, se a tubulação se é necessária. Então precisa verificar isso. Isso é poder público, não tem outro jeito. Porque é muito mais fácil você gastar um dinheiro e tentar resolver, minimizar, melhorar uma coisa que está colocada ali, do que depois tentar arrumar casa para o pessoal, condenar uma moradia, falar, olha, a chuva só está começando, hein? O período de chuva só está começando. Daqui a pouco vem aqueles fortes temporais e vai até março. Então, quer dizer, isso aí já serve de alerta nesse Parque Portugal em Valinhos, em outras cidades, outras áreas de risco aqui na nossa região. Então, quer dizer, não adianta. Você fica imaginando com uma chuva desse tipo aí, deu 50 e poucos milímetros, quando tem que chover 80 e alguma coisa para decretar o estado de atenção. Então, quer dizer, nem atingiu a quantidade suficiente para o alerta, né, para o estado de atenção, para acender a luz amarela. Então, imagina quando vier a forte chuva mesmo, como é que vai ser essa área aí. Então, a gente sempre lembra aqui, o poder público, que tem que ter prevenção. O pessoal tem que lembrar que depois tem família, 8 famílias desabrigadas. Aí até verificar, até essa família voltar, vai ter que cuidar, vai ter que tirar um móvel, vai ter que verificar se ela tem lugar para onde ir. Às vezes a casa é condenada, precisa verificar o que vai acontecer. Tem a casa vizinha, se chover mais forte a próxima madrugada, pode comprometer a vizinhança. Então, como é que fica? A gente fica imaginando que tem que ter uma atenção especial do poder público para evitar que novos casos aconteçam e que novos problemas aconteçam. E agora, você vê aí o carro, né, que foi coberto por lama. Quem que vai pagar o prejuízo? Quem que será que vai arcar com o sofrimento aí da população? É o que a gente fica perguntando. Será que não seria mais fácil, né? Tanto quem loteou o terreno ou o próprio poder público não poderia verificar? Será que o engenheiro, não tem um engenheiro responsável, não tem alguém responsável para falar, olha, aqui, essa rua que está aqui no nível abaixo, não tem que ter um muro de arrimo resistente, não tem que ter o escoamento de água necessária? Ninguém pensa. As pessoas vão deixando, vão falando, bom, Deus cuida, né? Deixa que a natureza cuida. E não é bem assim, né? Você fica verificando aí, você puxa pela memória, tem várias tragédias, né? Em todo o país e também aqui na nossa região, justamente pela falta de cuidado, pela falta de planejamento com relação a esses bairros, né? E aí nem é um lugar onde tem rio, né? Nem é um caso de enchente, nem é um caso de cheia, não é efetivamente uma área
ribeirinha. É simplesmente um terreno, né, que tem vários níveis e que tem algumas casas que ficam ali à beira do barranco, né? Não precisa ser especialista para verificar que isso aí cedo ou tarde não vai dar certo, né? Uma chuva mais forte ou às vezes uma chuva fina, persistente, que chove várias horas do dia, gera ali, vai acumulando água no subsolo, infiltra, o terreno não aguenta, cede e causa toda essa dor de cabeça para a população. Muito bem. Como é que é, Felipe? Não entendi. Está chovendo nesse instante em Campinas. Uma chuva forte em Campinas nesse instante. Nós estamos mostrando as imagens para você ao vivo, né? Você vê que realmente começa a chover de novo, como falávamos, né? A meteorologia prevê que esse tempo fechado, carrancudo, vai permanecer pelo menos até quinta-feira. E esse período é assim, né? Apesar da chuva, continua calor. Então a temperatura alta, a umidade elevada, acaba gerando ali o que os meteorologistas chamam de precipitação e a chuva cai mesmo. E aí o que acontece? Até quinta-feira vai ter esse tempo fechado com a possibilidade de fortes temporais no entardecer e no início da noite. Pode gerar pancadas de chuva e trovoadas na madrugada. Na quinta-feira o sol deve aparecer com mais frequência e aí a situação começa a melhorar até, claro, a chegada de uma nova frente fria. Você vê aí, nossa, agora fechou a câmera lá, só dá para ver o nada, né? O céu cinza. Céu cinza aqui na altura no horizonte do Jardim São Gabriel, onde está a Torre da Band. Olha, deixa eu baixar aqui abaixa o TP um pouquinho mais, por favor. Um pouquinho mais. Aí. O Felipe Pereira está de volta com outras informações porque um motorista de um caminhão perdeu o controle do veículo e invadiu o Fórum da Vila Mimosa aqui em Campinas no fim de semana. Felipe, quais são as informações com relação a esse caso inusitado de um caminhão no Fórum da Vila Mimosa? Boa tarde. Marcena, boa tarde para você, quem acompanha o Brasil Urgente para Campinas e região. Nós estamos vendo aí as imagens que foram publicadas em redes sociais, viu, Sena? Essas fotos mostram o momento em que o caminhão fez um verdadeiro strike ali, viu? Passou por cima, praticamente passou por cima desse carro que nós estamos vendo aí na imagem e aí foi abordado por policiais militares ali na região da Vila Mimosa. Essa ocorrência aconteceu no fim de semana. A suspeita dos moradores, Sena, é de que esse motorista estava sob o efeito do álcool ou de alguma outra substância. Até porque não se sabe ao certo o que realmente pode ter acontecido nesse caso. O condutor, ele perdeu o controle do veículo, invadiu o Fórum da Vila Mimosa, que estava fechado por ser fim de semana, derrubou a cerca, como nós podemos ver aí na imagem, e aí foi andando, foi embora, até ele parar ali. Aí a polícia foi acionada pelos moradores, pelos vizinhos, e aí os policiais fizeram a abordagem, aí como a gente já pode ter percebido nas imagens. De qualquer maneira, Sena, esse caso foi registrado no distrito policial. A informação que nós temos aqui, o condutor foi submetido a um teste do bafômetro. Apesar disso, o resultado não foi divulgado aqui para nossa produção, a produção do Brasil Urgente. Aí a gente vê a imagem das pessoas assustadas, né? De repente, é uma rua tranquila onde fica o Fórum da Vila Mimosa. É o fórum, não é aquela defensoria pública que fica na Rui Rodrigues. É o fórum mesmo da Vila Mimosa, numa rua tranquila, e de repente os moradores aí foram surpreendidos por esse motorista desse caminhão que perdeu o controle totalmente e aí invadiu a cerca, destruiu a cerca, além de ter passado naqueles carros, né, destruiu totalmente um carro, como a gente pôde observar, e parou literalmente aí dentro do estacionamento do Fórum da Vila Mimosa, que está vazio, evidentemente, porque era fim de semana e não havia expediente por lá, viu, Sena? Pois é, um caso inusitado, um susto tremendo e como você acabou de dizer, né, por sorte, ainda consegue tirar uma boa notícia dessa história, né, por sorte, a unidade pública estava fechada fim de semana, porque senão poderia ter acontecido uma tragédia ali, né, Felipe?
Pois é, você imagina, o Fórum da Vila Mimosa é um fórum movimentado, apesar dessa rua ser relativamente tranquila, durante a semana muitas pessoas visitam esse fórum, até por ser um outro fórum onde acontecem júris com uma menor intensidade, é bem verdade, mas poderia ter acontecido uma tragédia. Existem muitos trabalhadores aí nessa região, esse fórum é bastante frequentado e se tivesse acontecido durante a semana, por exemplo, em horário comercial, com certeza outros carros teriam sido atingidos, isso se nenhuma pessoa tivesse ali no estacionamento, poderia ter sido atingida por esse caminhão. Olha só o estrago nesse veículo que esse caminhão acabou fazendo. Verdade, e o Fórum da Vila Mimosa